Tudo bem, meus amigos, aqui mais um programa voltado às reformas estruturantes do país, né? Tributária e administrativa, e hoje nós vamos falar um pouquinho, mais uma vez, da reforma tributária. Temos aqui na sala, para conversar com a gente, o Fábio Rodrigues de Oliveira, sócio da Busca Legal, também está muito por dentro desse tema e vai conosco aqui também trazer as suas ideias, né, sobre esse impacto da reforma para o país, né? Então, primeiro, eu queria agradecer a você, Fábio, pelo seu tempo, para estar aqui conosco, trocando essa experiência, essa ideia aqui com o nosso público aqui que nos ouve, nos assiste. Eu que agradeço. Ele está aqui, imagine. Prazer, vamos lá. A palavra é sua, de cara. E, por favor, inicie os nossos trabalhos aí. Não, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês na FENACOM, e ainda mais para discutir esse tema tão relevante que é a reforma tributária. Às vezes até parece assim, um pouco de luxo, né, diante de um sistema tributário tão caótico que nós temos, que a gente não consegue nem mesmo acompanhar, entender todas as leis que já estão aí na área tributária. Você discutiu uma reforma tributária, parece que até você está se dando ao luxo, mas é necessário, porque ela traz reflexos gigantescos, e esse é o momento realmente de a gente discutir, enquanto ela está lá no Congresso, para você verificar o quanto isso pode impactar na tua área, no teu ambiente de negócios, até mesmo para tentar propor mudanças. E eu vejo que é muito importante, de fato, nós temos uma reforma tributária, mas tem algumas, ou talvez várias, restrições aos modelos que nós temos em discussão nesse momento. Bem, Fábio, você tem razão, na verdade. Essa discussão, eu não acho que ficará para esse ano, deve ir para o ano que vem, né? Até porque cada dia a gente vê uma novidade no Congresso Nacional. Agora, a última de todas é ontem, né, que surgiu essa ideia lá de um secretário, né, do governo executivo, em propor aí a reforma da Constituição. Quer dizer, isso é outra coisa que veio, que é uma coisa louca, né? Quer dizer, de vez aprimorar o que foi feito lá, em 88, que eu acho que faz sentido, porque ainda, você pegar na íntegra a Constituição, muitos daqueles artigos ainda não estão regulamentados, é uma coisa maluca, né? Isso é só o Brasil que tem essas coisas, né? Então, talvez se regulamentasse tudo, talvez tivesse menos problema que nós temos, né? Então, a proposta de reforma constitucional é uma coisa, enfim, eu acho que é complicadíssimo pensar nisso, porque aí que trava, de fato, as outras propostas, né? Acho que aí não vai dar mesmo, né? E a todo momento nós temos, de fato, altos e baixos em relação a esse assunto, né? Em um momento lá, a PEC 45 e 110 estão em alta, todo mundo discutindo, vários eventos. Daqui a pouco vem um projeto de lei do governo federal e você vê, poxa, está bem em alta esse assunto, agora realmente acho que vai. Mas daqui a pouco já há algum atrito entre o governo federal e o Congresso, aquele assunto já fica um pouco de lado, então é realmente bem delicado. E ainda mais no momento, né? A gente também fica muito apreensivo. Será que há necessidade de uma reforma tributária? Acho que é inegável, todos devem concordar com isso, mas será que realmente esse é o momento? Durante aí uma pandemia, estamos, de certa forma, ainda saindo um pouco dela, e muitos segmentos vão ser muito impactados com isso. É claro que há projeções positivas em relação à reforma tributária, mas também negativas para determinados segmentos e que foram muito impactados durante a pandemia. É verdade, você tem razão, Fábio. Então, você tem, na verdade, a discussão hoje, as mais relevantes, né? A PL 3887, que é a proposta legislativa do governo, do executivo, né? Impacta aí, basicamente nos tributos federais, né? O PIS e o COFINS. E você tem as PECs, que você bem colocou, a 110 no Senado e a PEC 45 lá na Câmara dos Deputados, né? E, na verdade, eu até diria mais, né, viu, Fábio? Eu acho que até a gente tem que pensar e tentar traduzir isso para quem nos ouve. Por exemplo, eu estou com uma grande preocupação que não é só sobre esse tributo, os tributos de consumo aí. Nós estamos falando de tributação sobre consumo, né? Mas tem projetos de lei encaminhados do Congresso Nacional sobre tributação de renda, né, sobre lucros e dividendos, né?
e patrimonial, né? Sobre grandes, eu chamo de grandes fortunas. Né? Então, se Sem você... contar ainda a possível CPMF, que vira e mexe volta com esse assunto, né? Pois é, essa CPMF é outra história que o governo, na verdade, está querendo trazer para dentro da discussão, em função, a justificativa do governo é em função aí dos pedidos, né, de muitas entidades, muitas propostas pedindo que se faça aí também uma adequação na tributação da folha de pagamento. Né? Eu acho que é a folha, até essa é a minha opinião pessoal, acho que até a folha ela tem uma veia um pouco diferente, na verdade. Eu acho que você diminuir a tributação da folha, né, você traz aí um incentivo ao registro das pessoas, né, dos contribuintes, dos funcionários. Você faz uma contratação oficial, né, que em muitos dos casos no país, felizmente, isso não existe, né? Ele deixa de ter seus direitos naturais, né, pela falta do registro oficial, né? Por quê? Porque, de fato, a carga hoje de tributos numa folha de pagamento é muito elevada. Então, o fato de você diminuir a tributação na folha, você, evidentemente, vai poder gerar uma contratação oficial através dos empresários em todos os setores econômicos. Então, eu acho que isso é um aspecto positivo de se pensar em fazer a redução da tributação na folha, né? E se pensar aí, evidentemente, alguma coisa que possa compensar isso, mas não creio que a CPMF seja o melhor caminho, até porque existe uma resistência gigantesca no Congresso Nacional a esse respeito. Então, não acredito nisso. Agora, me fala um pouquinho o que você acha, por exemplo, né, da PL da 3887, que faz essas junções aí do PIS e COFINS, né, trazendo uma tributação federal, segundo ele, aos moldes do IVA, né? Se você acha que isso vai impactar muito a vida das empresas, o que você pensa desse projeto de lei? Fábio? Ótimo, então. Tem alguns pontos, não só vou falar mais profundamente do projeto de lei, mas falando um pouco até de forma geral de todas elas. Tem uma frase que, inclusive, eu uso muito em minha aula, especialmente quando eu estou falando de PIS e COFINS, que é um tema que eu abordo bastante. Tem uma frase que diz que para todo problema complexo existe uma solução clara, simples e errada. E eu vejo que, em termos de reforma tributária, a gente tem que tomar esse cuidado também de não trazer algumas ideias que são... O problema tributário, de fato, é muito complexo e você achar que vai conseguir resolvê-lo facilmente. Pois, especialmente na tributação do consumo, que hoje há um desafio gigantesco quando a gente fala em tributar o consumo, seja porque temos inúmeros tributos, ICMS, IPI, PIS e COFINS, as inúmeras regras de exceção em relação a cada um desses tributos, isenção, alíquota zero, suspensão. Então, de fato, temos uma situação tributária caótica, só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Não seria mais fácil tributar todos os produtos de maneira uniforme, todos com a mesma alíquota? Certamente, né? Acho que qualquer pessoa vai concordar que é muito mais fácil você ter uma regra única para tributar tudo. Então, trazendo uma alíquota única, e de certa forma é também o que propõe com o projeto de lei 3887, aí, que vem a substituir o PIS e COFINS, só que é isso que basta? Basta a gente ter um tributo mais eficiente? Não seria necessário a gente equilibrar isso, a questão da eficiência com uma alíquota única, mas também a questão da justiça tributária? Afinal, né? Vamos querer tributar de maneira igual, por exemplo, um cigarro e um medicamento, produtos da cesta básica com produtos supérfluos? A meu ver, isso não é adequado. Então, quando a gente vê, até retomando a Adam Smith, Riqueza das Nações, ele coloca lá que um sistema tributário justo, adequado, tem que ter 4 requisitos. Entre esses requisitos, a questão de você conseguir equilibrar eficiência e justiça. Então, eu vejo um pouco em todos os projetos atuais, seja na PEC 45, seja na PEC 110, seja no projeto de lei 3887, que eles vão muito no sentido da eficiência, que é algo assim que todo mundo quer, mas eles pecam na questão da justiça tributária,
especialmente ao tentar tributar tudo de maneira igual. E aí eu vejo um impacto problemático aqui, falando mais especificamente do projeto de lei 3887, que ele traz consequências danosas para muitos segmentos, e segmentos que estão, inclusive nesse momento, passando aí por um momento bem delicado. Por exemplo, educação. Hoje, como que as escolas particulares, universidades, faculdades, como que elas tributam, por exemplo, PIS e COFINS? Tributam com uma alíquota de 3,65%, 3% da COFINS, 0,65% do PIS. Estão no regime cumulativo todas elas. Essas receitas estão no regime cumulativo. Com o projeto de lei 3887, passa a ter uma alíquota de 12%. Seria não cumulativo, então poderia ter possibilidade de créditos, mas são segmentos, especialmente escolas, que vai contratar, por exemplo, professores, CLTs, pessoas físicas, então é o maior custo dela, é um custo que não vai dar direito a crédito, ou seja, a gente vai passar de uma alíquota de 3,65%, que é o que pagam hoje, para uma alíquota de 12%, em um segmento de extrema importância, que é o segmento de educação. E isso em inúmeros outros exemplos. Então, será que, por exemplo, as escolas têm condições hoje de arcar com o aumento de carga tributária de 3,65% para 12%? Porque tem aquele discurso também que é mais simplista, que coloca, não, mas o aumento de tributo eu repasso ao consumidor final. Mas a gente sabe que nem sempre o empresário consegue fazer isso. Até porque se fosse simples dessa forma, repassar para o consumidor final, o empresário nunca estaria preocupado com o aumento de tributação. Mas a gente sabe, quando eu aumento o tributo e tem que aumentar o preço do consumo, há um impacto em relação ao consumo daquele bem. Então, talvez muitas pessoas que já estejam aí pensando, será que eu vou conseguir manter o meu filho na escola particular? Será que eu vou continuar conseguindo pagar minha faculdade? Com o aumento de 3,65% para 12%, praticamente aí 10% de aumento, pode impactar muito, né, nessas decisões. Então, são segmentos que estão aí realmente preocupados e, a meu ver, a preocupação é muito legítima. É verdade, você tem razão, na verdade. Bom, dentro dessa lógica, né, dos governos, que todos os projetos falam a mesma coisa. Primeiro que isso é um IVA, o imposto está por fora, então o fato dele estar por fora, você realmente não vai assumir, quer dizer, né, ele está só naquela operação, e quem vai pagar isso é o consumidor final. Então, na verdade, se você for seguir uma lógica nesse sentido, todos nós vamos pagar, né? Até a classe menos favorecida, né? Porque eles também consomem, né? Então, até para eles está um impacto grande essa forma de tributar, essa forma linear de tributação que eles querem colocar, né? Começa por aí. Então, acho que todas as propostas, tanto aspectos como a 3887, traz esse conceito de alíquota única, né? Quer dizer, e com uma carga extremamente elevada, né? Você colocou muito bem, quem está no lucro cumulativo e algumas atividades especiais, como a escola, que tem benefício, e estão também com a alíquota do cumulativo, né? De 3,65. Quer dizer, você joga isso a 12, olha um aumento de alíquota, aumento efetivo de alíquota, né? Não vamos falar da carga tributária, mas de alíquota de 230%, mais ou menos. Quer dizer, um aumento absurdamente alto. Por mais que se pense em creditar, porque estão falando em amplitude de crédito e esse tipo de situação, a gente sabe que então apresente o que a gente vai poder creditar de tudo o quê, né? Sendo que o maior custo das empresas, especialmente o setor de serviço, é o custo de pessoal. Você colocou muito bem, Fábio, na verdade, é um custo excessivo, né? É pesado, né? Então a gente tem que ou mudar o critério do conceitual, né? Tirar o conceito industrial de insumos e trazer o conceito de custeio, de custo, efetivamente, conceito contábil, né? Contabilidade de custo, né? E sobre esses valores de custeio, aí você pode aplicar a mesma alíquota para poder abater da base de cálculo. Aí é justo, vamos colocar assim, né? É justo, veja bem, é justo você fazer essa equiparação. Mas mesmo assim, a alíquota única, ao meu ver, ela não é uma boa solução, ela não traz equidade tributária, né? Ou seja, a gente precisa trazer a equidade para essa discussão, para que realmente todas as categorias tenham, vamos dizer, dentro do seu negócio, um imposto justo para aquela determinada situação.
E é um cuidado que a gente tem que ter, porque, de fato, para não cair, né, nesse canto da sereia, porque, realmente, diante do nosso sistema tributário tão caótico, a primeira coisa que você imagina, puxa vida, né? Eu tenho vários tributos, inúmeras exceções, que é praticamente impossível de conhecer todas elas, e aí vem, vamos tributar tudo de maneira igual, parece que é a forma mais eficiente, mas tem um problema aí da equidade, que não tem como você deixar de lado. Então, nós temos que buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que todos os projetos atuais, eles pecam em relação a isso, especialmente o projeto de lei 3887, até mesmo porque ele vai onerando toda a cadeia, porque mesmo que ele traga alguns benefícios, por exemplo, a gente vê na própria parte da agricultura, pecuária, você tem ali previsões no projeto de lei 3887 de isenção para esses produtos naturais, só que acontece, para eu fazer esse produto ali as empresas agros, elas vão precisar comprar, por exemplo, defensivos agrícolas. E esses defensivos não vão ter a isenção, eles virão onerados. Então, são produtos que hoje necessários, por exemplo, a agricultura, que possuem alíquota zero de PIS e COFINS, então chegam desonerados na agricultura e vão chegar com um valor maior com a contribuição sobre bens e serviços, porque eles vão perder esse benefício. Então, ainda que o produto natural se mantenha um benefício de isenção, os insumos necessários para produzi-los não teriam mais, ou seja, vai ter uma consequência danosa aí também para esse segmento. Você tem razão. Agora, veja bem, essa questão, você coloca bem de isenções, de incentivos fiscais, esse tipo de situação, os três projetos acabam com isso, né? Na verdade, houve uma resistência quando eles apresentaram os projetos, né? E você vê que alguns estão mudando algumas situações, né? Por exemplo, eles falavam acabar com todas os benefícios de isenções, inclusive acabar com a Zona Franca de Manaus, né? As OLCs, né? As ALCs, né? As zonas de livre comércio. E só que isso, evidentemente, dá um impacto muito forte na região. Você tem que entender que o Brasil é um país continente com situações muito diversas. Então, não tem como você fazer uma coisa, volta a falar, de forma linear. Né? Tem que ter cuidado nessas questões todas. Então, a gente percebe também um movimento de, também, apesar do projeto de lei acabar com tudo, né? No caso, especialmente da PL 3887, né? Que ela tira os benefícios, né? Em alguns casos ela mantém até por 5 anos, mas depois acaba e iguala a alíquota simplesmente para todas as situações, né? O que é muito ruim, como você bem colocou, né? De incentivo que tem que ter, a área pública, né? A questão educacional, a questão da saúde, a questão de transportes públicos, né? Segmentos de extrema relevância, né? Não estamos falando de coisa supérflua. Educação, então, saúde, transporte. Então, não tem como você trazer uma alíquota normal para todo mundo, né? Quer dizer, não tem. A gente tem que dar realmente incentivo para esse tipo de mercado, porque quem usa mais esse tipo de serviços, né? Transporte coletivo e tudo mais, geralmente é mais a população necessita mais um preço mais justo para que ele possa arcar com esse tipo de situação. Então, a gente tem que mesmo, né, você olha a questão da saúde, às vezes tem se colocado isso, não, mas quem paga médico já tem uma condição melhor. Não é uma verdade absoluta, porque hoje muitos trabalhadores têm um plano de saúde e esse plano de saúde também seria onerado com isso. É verdade, é verdade. É só a elite que vai ser impactada. Não, isso é uma bobagem, uma mentira, porque infelizmente, né, apesar de ter vamos dizer assim, uma saúde hoje de governo importante, né, a gente não pode dizer que ela é ruim, não é ruim, mas ela é. O país, volta a falar, ela é muito gigantesco, né, para você poder realmente ter coisas de muita qualidade, muito boa, requer investimento às vezes muito alto, talvez o governo não tenha ainda talvez se atentado a essas questões. Não é que não tenha se atentado, na verdade custa muito caro mesmo, e não é muito simples, que tem tudo no Brasil é prioritário, né? Tudo que você parar para imaginar de primeiras necessidades, essência para o bom andamento da comunidade, do cidadão brasileiro, quer dizer, envolve várias questões, não só saúde e educação, que são prioritárias, evidentemente. Mas, mesmo dentro dessa lógica, o governo faz um bom trabalho, restritivo, e que faz com que a maioria da população tenha que ter, sim, um plano de saúde ou complementar, alguma coisa que leve a ele
uma condição de mais confortável em muitas das situações, e que também não custa barato, custa caro para ele, né? Geralmente é uma classe média que eventualmente faz esse tipo de contrato, né? E, efetivamente, mesmo fazendo isso, pagando caro, muitas das vezes o próprio médico não está no plano, né? Então você tem que, quando fizer alguma intervenção, alguma coisa, você ainda tem um honorário médico, que é justo, né? Evidentemente, mas que você tem que desembolsar, tem que pagar, apesar do gasto, vamos dizer, do orçamento familiar, que tem um valor expressivo dentro daquele orçamento, vamos dizer, caseiro, né? Mas, enfim, é importante a gente ter essa visão, né? E pensar com muito critério, né? Com muito critério, por isso que eu acho que é importante não querer fazer uma reforma tributária rápida, querer atropelar, não, vamos simplificar, tem que ter muito critério, porque são muitas variantes, né, de muitos setores, e tem que ter muito cuidado na hora de se fazer isso, né? Então, é Sim, a minha forma de até ver, né? eu também, até porque a gente ficou me colocando até contrário, fazendo algumas críticas, mas não que, na verdade, eu seja contrário a uma reforma tributária. A gente nem tem como ser, né, contrário, porque nosso sistema tributário é impossível, ele Não, traz é ruim, danos gigantescos, é ruim mesmo. E o é próprio PIS e horrível. COFINS, aí, né, falando do projeto de lei que substituiria o PIS e COFINS, atua muito tempo com esses dois tributos, escrevi vários livros sobre isso, e vejo que eles já chegaram num nível realmente que ninguém mais aguenta, seja as empresas, seja o próprio governo, porque realmente ele é muito complexo, decisões judiciais já não conseguem mais resolvê-lo. Nós vemos a questão da exclusão do ICMS, que foi decidido aparentemente de forma favorável às empresas, mas até agora o assunto não chegou ao final, porque quando decide, pode excluir o ICMS, daí vem a outra polêmica, mas qual ICMS? É o destacado ou é o apurado? Ou então, outro problema gigantesco de PIS/COFINS, que é a questão de insumos, ao que dá direito a crédito, e vem o STJ, traz uma decisão explicando o que é insumos, mas as polêmicas continuam, as pessoas acabam tendo entendimentos diversos, mesmo após uma decisão judicial. Então, a gente vê que já chegou no nível que realmente é impossível conviver com ele. Nesse ponto, né, para não fazer só críticas, por exemplo, ao projeto de lei, ele tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, a começar por acabar com essa discussão sobre insumos. Eu mesmo escrevi um livro só para falar sobre insumos. Então, imagina, você tem que ler lá 200 páginas e vai ficar cheio de dúvidas ainda sobre o que são insumos, porque o assunto não se resolveu. Então, há pontos positivos, seja na PEC 45, seja na PEC 110, seja inclusive no projeto de lei, tem muitos pontos positivos, como acabar com essa discussão sobre insumos, mas a gente não pode deixar de ver também os pontos negativos, e eu vejo muitas notícias aí de se falando, precisamos aprovar uma reforma tributária com urgência. Puxa, a gente já está aí há mais de 30 anos esperando essa reforma tributária. Eu acho que dá para discutir um pouco mais, ver melhor os impactos disso, do que fazer algo às pressas, ainda mais a gente aí, não sei se estamos durante ou saindo de uma pandemia ainda, então é um momento bem delicado para se fazer tantas mudanças. É verdade, você tem razão, Fábio. Eu concordo com você, mas eu acho, veja bem, eu acho que todas as propostas aí, elas trazem problemas também conceituais, problemas constitucionais. Então, você está tirando um lado e cobrindo o outro, né? Na verdade, talvez deixe de ter algum problema com alguns conceitos de hoje em determinada situação, mas começa a criar outros problemas, né? Essa história de amplitude da cobrança, por exemplo, que o governo está querendo colocar, isso, todas as propostas você vê esse caminho, quer dizer, todo mundo pensou em se adequar a isso, né? Só que tem coisas ali, por exemplo, que não são tributadas pelo consumo hoje, né? São tributações de renda, por exemplo. Né? Então, e aí? Né? Quer dizer, vai gerar muita discussão isso. Isso é um problema, né? Outra forma, a forma de se construir a legislação, né? Muitas das vezes essa legislação eles querem fazer concentrar a legislação de uma única forma, né? Através dessa ou de um comitê gestor nacional, né? Através do comando da União. E isso também gera polêmicas, porque você está invadindo alguns campos, né? De tributação, do ICMS, ICS, por exemplo, que são legislações estaduais e municipais, né? E aí é uma cláusula pétrea você ter essa independência federativa. Então,
você está causando um outro tipo de problema. Mas, enfim, são situações que precisam se conversar bem, porque não é ruim. Por um lado, não é ruim você fazer uma legislação, vamos dizer, nacionalizada, né, que você possa aplicar no todo. Por outro lado, é ruim porque você centraliza poderes, e poder centralizado realmente não é muito bom. A gente entende que é importante ter isso de forma mais democrática e aberta, cada um no seu estado. Mas você pode, talvez, criar alguma, vamos dizer, um modelo a se seguir pelos estados, e cada um cria a sua legislação própria estadual, né, tendo a sua independência. Então, são situações que, de fato, né, que a gente estava discutindo aqui, precisa ser muito bem discutido, né, porque todos nós entendemos, acho que todo brasileiro hoje tem essa consciência de que a reforma tributária é extremamente necessária, porque realmente o que temos hoje é uma loucura absoluta, né? Você mesmo colocou bem o PIS/COFINS. Eu lembro o PIS/COFINS lá na criação, lá atrás, né? Era uma coisa tão simples de calcular, né? Hoje tem situações de cálculo do PIS/COFINS que, se você fizer a consulta para a Receita Federal, nem ela vai saber te responder qual é a base de cálculo daquela tributação. Então, a coisa ficou tão complexa, tão absurdamente envolvida, que a dificuldade realmente é grande. Necessita, sim, de uma simplificação. Mas veio mais uma proposta, né, nesse caminho, né, que chama-se, não sei se você está par ou conhece, o Simplificar Já, que é uma proposta que nasceu aí das administrações municipais, né, e estaduais, e está tendo uma certa aceitação a maneira como estão encarando a reforma tributária, né, de simplificação de fato, né, no que existe hoje. Não criar coisas novas, mas simplificar com muito critério, né, o que tem hoje, tanto a tributação de ICMS, que eu acho que é a mais complexa do país, né, e o ISS, que é dentro dessa lógica, e adotar como tributação da União o que o governo está se propondo a colocar. Mas, enfim, é uma proposta um pouco diferente, mas, de certa forma, ela mantém as estruturas tributárias que tem hoje, só que eles querem, de fato, simplificar de forma efetiva, levar a cobrança no destino, tirando da origem, isso evita a ganho fiscal, né? De reduzir drasticamente as alíquotas, no caso do ICMS, né? Trazendo poucas alíquotas, mas algumas alíquotas que têm um certo diferencial para trazer equidade. Então, a importância de ser criado dessa forma. E dentro dessa discussão, eu acho que isso realmente poderá agregar numa reforma mais adequada. Eu queria saber o teu pensamento disso. Não, eu concordo com isso, porque muitas vezes a gente fica discutindo essas reformas, por exemplo, a PEC 45, a PEC 110, que mexem na Constituição, mexem na própria questão da autonomia dos entes, então são questões bem delicadas, e você deixa de lado tudo que já foi construído. Tudo bem, o ICMS tem um monte de problemas, o PIS/COFINS tem um monte de problemas, mas também tem coisas eficientes nele, e você deixa tudo isso de lado para começar do zero. E eu vejo que, de fato, há muitas coisas que você pode fazer para simplificar sem mexer com a Constituição, fazendo pequenos ajustes. Pegando o exemplo do próprio PIS e COFINS, uma das coisas que mais se discute de PIS e COFINS, a gente vê aí nos tribunais, que as empresas mais têm problemas, é saber do que pode ou não tomar crédito, sendo que isso poderia ser alterado facilmente. Uma medida provisória do governo federal poderia pegar, olha, esquece essa lista que nós temos hoje, que é taxativa do que pode e do que não pode, e passe a tomar crédito, por exemplo, de tudo que você pode, igual a legislação do imposto de renda, que já é um assunto bastante explorado, que as pessoas normalmente já não têm mais dúvidas. Então, seria um simples ajuste por medida provisória, que já poderia valer daqui a 90 dias e que já traria uma simplificação gigantesca, acabaria assim, com polêmicas que a gente vem tendo aí há 18 anos, que é o tempo de existência da não cumulatividade do PIS/COFINS. E para isso não precisaria de PEC, não precisaria grandes discussões, bastaria uma medida provisória e que depois vai para o Congresso, mas acredito que com uma chance de aprovação muito mais fácil do que qualquer outra discussão. Então, de fato, se com boa vontade dos entes políticos, já daria para simplificar muita coisa. O próprio PIS e COFINS mesmo, até pouco tempo nós não tínhamos um regulamento que trouxesse todas as regras de PIS e COFINS, as pessoas precisavam ficar buscando incontáveis atos, nem sabiam por onde começar direito.
Pelo menos agora a gente já tem, o governo federal trouxe uma instrução normativa, número 1911, que trouxe ali um regulamento. É claro que ela é super extensa, é complicado, mas já é algo positivo, já é algo que facilita. Então, eu concordo com isso, sim. Há muitas coisas que dá para se fazer em termos de simplificação sem fazer uma mudança tão estruturante. Não que elas não sejam necessárias, acho que elas são também, mas elas poderiam caminhar com um pouco mais de cuidado, com mais discussões, com maior participação da sociedade em geral, das empresas. E nesse ponto até, inclusive, então, concordo que dá para se fazer muita coisa com simplificação com os tributos atuais sem substituí-los, ou fazendo, então, talvez alguns ajustes menores. Por exemplo, o próprio projeto de lei 3887. Entendo que ele vai resolver todos os problemas? Não, ele vai resolver o problema de PIS e COFINS, mas já é uma grande coisa. A gente já poderia, talvez, mesmo não resolvendo tudo, começar com algo menor, que depende só aí do governo federal e do Congresso, não vai envolver estados e municípios, e termos uma primeira experiência. Puxa, como que é esse nosso primeiro IVA mais de verdade? Puxa, deu certo. E daí, de repente, estados e municípios se acoplarem a ele de alguma forma. Daí sim, vai fazer uma PEC. Então, eu acho que, ao invés de que, apesar do problema só se resolver realmente a gente substituindo tudo isso, ICMS, PIS, COFINS, IPI, mas daria para fazer de maneira mais paulatina, seja com os tributos atuais ou substituindo, por exemplo, primeiramente o PIS e a COFINS pela CBS, mas com alguns ajustes que ela tem ainda alguns probleminhas. Ok, Fábio, o tempo passa muito rápido quando a conversa é gostosa e agradável, né? É um tema difícil, né? Tem muitas discussões, tem muitos entendimentos, enfim, não é uma coisa simples de se querer levar à aprovação ainda nesse ano no Congresso Nacional. Então, eu acho que isso vai ficar para o ano que vem, né? E vamos efetivamente contribuir de alguma maneira, né, como representantes da sociedade, para tentar ajudar a ter uma determinação mais adequada e para que seja uma tributação, aquela que for aprovada, muito bem clara, muito simplificada e justa, né? Para que ela perdure por muitos e muitos anos. Mas essa é a ideia, né? Nós não estamos fazendo uma reforma para durar um mês nem um ano. Fazer uma reforma para durar muitas décadas ou uma vida toda, né? Se tudo correr bem. Então, Fábio, gostaria só a última palavra no nosso bate-papo, está bem gostoso, mas já está na hora de encerrar este programa. Por favor, as suas últimas considerações, Fábio. Eu gostaria só de deixar uma sugestão de leitura, então, um pouco desses assuntos que eu mencionei aqui, eu abordei num artigo que eu escrevi no ano passado, logo que começou a se falar sobre reforma tributária. Esse artigo foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, o título dele é Reforma Tributária e Utopia Fiscal. Então, vocês encontram no Google, ou então entram na página da Busca Legal, tem esse artigo que eu trato um pouco sobre isso, sobre esses cuidados que a gente tem que ter, porque é muito comum a gente ter e acabar indo por esse caminho da utopia, de achar que as coisas podem ser resolvidas de maneira muito fácil, e há um risco em relação a isso. E eu abordo, então, isso que a gente discutiu aqui, eu abordo um pouco disso também nesse artigo que eu deixo essa sugestão de leitura. E, novamente, agradeço muito a oportunidade aqui para esse bate-papo, é sempre um assunto muito importante a gente discutir isso. Ok, Fábio, teremos outras oportunidades também. Evidentemente, como esse tema não vai ser aprovado esse ano, a gente vai ter que discutir com a sociedade e você vai voltar aqui, com certeza, para estar também trazendo a sua colaboração e seu conhecimento para esse tema. Então, agradeço novamente. Obrigado a vocês que nos assistiram nesse evento sobre a reforma tributária. Um abraço a todos. Muito obrigado também. Abraço a todos.